metrópole pulsante, onde o vidro e o aço das grandes corporações refletem um céu muitas vezes indiferente, um líder observa a cidade do alto de sua sala. O silêncio ali dentro é denso, contrastando com o caos organizado que se desenrola nos andares abaixo. Ele olha para os relatórios sobre a mesa, para os gráficos que sobem e descem e para os nomes que aparecem em listas de produtividade. Para muitos, a liderança é um jogo de números, uma sequência de decisões lógicas tomadas em ambientes climatizados. No entanto, há uma verdade silenciosa que paira no ar, algo que separa os chefes burocráticos dos líderes que deixam um legado eterno. A capacidade de ver além da superfície. Imagine, por um momento, que cada pessoa que atravessa aquelas portas carrega consigo um universo inteiro de medos, esperanças, cansaços e sonhos invisíveis. O segredo da verdadeira influência não reside no poder de mando, mas em uma habilidade muito mais profunda e, por vezes, esquecida na pressa do cotidiano. É a arte de descer do pedestal da autoridade para caminhar, ainda que por alguns instantes, no chão que o outro pisa. Trata-se de um movimento interno, uma escolha deliberada de ajustar as lentes através das quais se enxerga o mundo. Quando um líder se permite olhar através dos olhos de quem o segue, algo mágico e transformador acontece no ambiente de trabalho. A frieza das metas é aquecida pela compreensão humana, e o que antes era apenas uma engrenagem na máquina organizacional passa a ser visto como um ser humano em sua plenitude. Esta jornada que iniciamos agora não é sobre técnicas de gestão ou estratégias de mercado, mas sobre a essência do que significa guiar pessoas. É sobre a descoberta de que a maior ferramenta de um líder de sucesso não é o seu intelecto ou sua oratória, mas a sua capacidade de se colocar verdadeiramente no lugar do outro. E enquanto esse líder observa a cidade, ele começa a perceber que a chave para o seu próprio sucesso pode estar escondida na história de vida da pessoa que ele acabou de cruzar no corredor. Alguém cujas preocupações ele ainda não se deu ao trabalho de conhecer. O cenário global da liderança hoje é um mosaico de desafios sem precedentes. Em grandes centros econômicos na Europa, em nações em desenvolvimento na América Latina ou em gigantes corporativos no continente americano, o clamor por uma condução mais humana ressoa com uma força cada vez maior. O mundo mudou, a era da obediência cega e da autoridade, baseada apenas no medo ou na hierarquia, ficou para trás, enterrada sob as ruínas de modelos de gestão obsoletos. Hoje, governos enfrentam crises de confiança. Empresas lutam contra a rotatividade de talentos e instituições de caridade buscam formas de manter o engajamento de seus voluntários em tempos de incerteza. Onde quer que se olhe, da pequena startup que opera em uma garagem em uma região residencial até o conselho executivo de um banco transnacional em Londres ou Nova York, a necessidade de uma liderança autêntica é o que define a sobrevivência das organizações. A complexidade do mundo moderno exige mais do que apenas competência técnica. Exige uma inteligência emocional refinada, uma sensibilidade para ler as entrelinhas das interações humanas. Muitos líderes, no entanto, ainda operam como se estivessem em um vácuo, isolados pela própria posição. Eles ignoram que o sucesso de uma equipe esportiva infantil ou o bem-estar de uma família numerosa seguem princípios de liderança muito semelhantes aos de uma multinacional. A liderança é, em sua essência, a arte de inspirar e organizar a energia humana em direção a um propósito comum. Mas como inspirar quem não se sente compreendido? Como organizar quem se sente apenas como um recurso a ser explorado? A tensão entre a necessidade de resultados imediatos e o tempo necessário para construir relacionamentos sólidos cria um dilema constante. Muitos se perdem no caminho, focando no que deve ser feito, mas negligenciando o quem está fazendo.
O ambiente de trabalho torna-se um campo de batalha de egos e inseguranças, onde a comunicação é ruidosa, mas o entendimento é escasso. É nesse contexto de pressão e velocidade que surge a pergunta fundamental: o que realmente faz com que uma pessoa escolha seguir outra de livre e espontânea vontade? A resposta, embora simples na teoria, exige uma coragem que poucos líderes estão dispostos a exercer em meio à tempestade do dia a dia. É a coragem de ser vulnerável o suficiente para admitir que o ponto de vista alheio pode ser tão válido quanto o seu, e que a eficácia da liderança está diretamente ligada à profundidade da conexão humana. Ao introduzirmos a figura do líder de sucesso, não falamos de alguém infalível ou dotado de superpoderes, mas de alguém que compreendeu a importância do quociente emocional. O quê? A inteligência emocional não é um conceito abstrato, mas um conjunto de pilares que sustentam a integridade de quem lidera. O primeiro desses pilares é a autopercepção. A capacidade de olhar para dentro e reconhecer as próprias emoções, gatilhos e limitações. Sem conhecer a si mesmo, um líder é como um navio sem leme, à mercê das correntes de seus próprios humores e preconceitos. A partir desse autoconhecimento nasce o autocontrole, a habilidade de não ser governado pelas reações impulsivas diante do estresse ou da contrariedade. No entanto, é no terceiro pilar que a liderança atinge sua dimensão mais elevada, a empatia. A empatia não é apenas sentir pena de alguém. É o esforço intelectual e emocional de capturar a perspectiva do outro. É entender que, para o fornecedor em uma região remota do continente asiático, ou para o colaborador que trabalha em home office no interior de um país europeu, as preocupações são reais e moldam seu comportamento. Quando um líder falha em exercer a empatia, ele se torna invisivelmente isolado. Ele pode ter o título, a sala e o salário, mas não tem o coração de sua equipe. Ele é visto como uma figura fria, um observador indiferente que exige sacrifícios sem oferecer validação. O conflito central aqui não é entre o líder e os liderados, mas entre o ego e a conexão. O ego sussurra que o líder deve ter todas as respostas e que sua visão é a única que importa. A empatia, por outro lado, convida a escuta ativa e a valorização do esforço alheio. Ela reconhece que cada indivíduo busca sentir-se valorizado e compreendido. Um líder que ignora as necessidades e os sonhos de sua equipe está, na verdade, sabotando o próprio sucesso. As pessoas não se entregam de corpo e alma a projetos onde são tratadas como meras estatísticas. Elas precisam saber que seu líder reconhece o suor, a ansiedade e a dedicação por trás de cada tarefa concluída. É essa transição de uma visão centrada no eu para uma visão focada no nós que marca o início do amadurecimento de um verdadeiro guia de pessoas. À medida que a narrativa da liderança avança, as apostas tornam-se mais altas. O ambiente corporativo ou social não perdoa a falta de conexão por muito tempo. Quando a empatia é negligenciada, começam a surgir rachaduras na estrutura da organização. A moral da equipe cai, o ressentimento cresce silenciosamente nos corredores e a produtividade, que antes era o único foco do líder indiferente, começa a sofrer. Imagine uma equipe de vendas que acaba de perder um contrato vital em um mercado competitivo na América Latina. O líder, movido apenas por resultados, entra na sala com críticas ácidas, focando apenas no fracasso financeiro e ignorando a frustração e o cansaço dos profissionais que passaram noites em claro trabalhando na proposta. O resultado é imediato, a equipe se fecha, o medo de errar substitui a vontade de inovar e a lealdade desaparece. Em contraste, um líder empático reconhece a dor da perda. Ele entende que a frustração da equipe é um reflexo do seu comprometimento. Ao validar esses sentimentos, ele não está sendo fraco ou mole. Ele está fortalecendo o vínculo de confiança que permitirá que o grupo se levante e tente novamente com mais vigor.
A empatia torna-se, então, um diferencial estratégico. Ela permite que se antecipem necessidades de clientes antes mesmo que eles as expressem, transformando fornecedores em parceiros de longo prazo que caminham juntos nas dificuldades. Sem esse ingrediente, as relações tornam-se transacionais e frágeis. A tensão aumenta quando situações difíceis se acumulam. Um funcionário-chave é seduzido por um concorrente na Europa, ou a carga de trabalho se torna insuportável devido a uma mudança súbita no mercado. Nesses momentos de crise, a verdadeira face da liderança é revelada. O líder que cultivou a empatia tem um reservatório de boa vontade do qual pode sacar. Sua equipe está disposta a ir além, a trabalhar horas extras e a carregar o fardo, não por obrigação contratual, mas porque sentem que seu líder faria o mesmo por eles. Já o líder frio descobre que, na hora da necessidade, ele está profundamente sozinho. As pessoas fazem apenas o mínimo necessário e buscam a primeira oportunidade para escapar. O custo da falta de empatia é alto, medido em talentos perdidos, parcerias rompidas e uma reputação manchada que pode levar anos para ser recuperada. Aprofundar-se na prática da empatia exige um mergulho nas nuances da interação humana. Não se trata de um interruptor que se liga e desliga, mas de uma musculatura emocional que deve ser exercitada diariamente. Um líder de sucesso entende que a empatia deve se estender em todas as direções, para baixo, para os subordinados, para os lados, para os colegas e para fora, para clientes e fornecedores. Ao lidar com um fornecedor em uma negociação tensa, por exemplo, o líder empático tenta compreender as pressões de custo e as limitações logísticas que aquela empresa enfrenta. Em vez de uma postura puramente combativa, ele busca um entendimento mútuo que preserve a saúde da parceria. No âmbito interno, a empatia se manifesta no reconhecimento dos momentos em que a equipe está no limite. É perceber o olhar de exaustão de um colaborador que enfrenta problemas pessoais em casa, ou a ansiedade de um jovem talento que teme não estar à altura de um novo desafio. O líder atento não ignora esses sinais. Ele cria espaços para o diálogo, oferece tempo para o descanso e demonstra que a pessoa por trás do crachá é mais importante do que o resultado daquela semana. Essa abordagem humanizada cria uma cultura de segurança psicológica, onde as pessoas se sentem seguras para serem honestas sobre suas dificuldades. Quando um líder demonstra que se importa com as emoções e o bem-estar de sua equipe, ele desativa os mecanismos de defesa que costumam travar a comunicação nas empresas. As conversas tornam-se mais fluidas, as ideias circulam sem medo de julgamento e a inovação floresce. A empatia atua como lubrificante que reduz o atrito nas engrenagens sociais da organização. No entanto, é importante notar que a empatia não significa concordar com tudo ou evitar o conflito. Pelo contrário, ela é a base para o conflito construtivo. Ela permite que verdades duras sejam ditas de uma forma que o outro possa ouvir sem se sentir atacado. É a diferença entre um feedback que destrói e uma orientação que constrói. O líder aprende que, ao tratar as pessoas com dignidade e compreensão, ele está, na verdade, potencializando o talento de cada uma delas, extraindo o melhor que o ser humano tem a oferecer. A verdadeira prova da empatia, contudo, não ocorre nos dias ensolarados de metas batidas e bônus distribuídos, mas sim no meio das grandes tempestades e tragédias que abalam as comunidades e as organizações. Imagine uma situação extrema, como um desastre natural em uma região da Oceania ou um evento trágico que choca uma nação inteira. Nesses momentos, a liderança puramente burocrática entra em colapso, pois as regras e os processos tornam-se irrelevantes diante da dor humana. É aqui que figuras inspiradoras se destacam, não por sua habilidade técnica, mas por sua compaixão visceral.
A capacidade de estar presente, de chorar com quem chora e de oferecer um ombro amigo antes de oferecer uma solução administrativa é o que define um líder histórico. No ambiente de trabalho, essas pequenas tragédias acontecem com frequência. A perda inesperada de um ente querido por parte de um colaborador, um diagnóstico médico difícil ou até mesmo a frustração profunda de um projeto fracassado que era o sonho de uma vida de alguém. O líder que se fecha em sua torre de marfim durante esses períodos, focado apenas em como isso afetará o cronograma, comete um erro fatal. Ele demonstra que, para ele, as pessoas são descartáveis. A complicação surge quando a pressão por resultados externos entra em choque direto com a necessidade de pausa e acolhimento interno. Como manter a empresa funcionando quando a alma da equipe está ferida? O líder empático enfrenta esse dilema com coragem, priorizando o humano sobre o imediato. Ele entende que dar tempo para o luto, reduzir o estresse ou simplesmente ouvir sem pressa é um investimento na resiliência futura da equipe. Aqueles que recebem esse apoio em seus momentos mais sombrios tornam-se defensores fervorosos da organização. Eles não esquecem quem esteve ao lado deles quando o mundo parecia desabar. Por outro lado, a indiferença em momentos de dor cria uma ferida que muitas vezes nunca cicatriza, transformando colaboradores dedicados em profissionais desengajados que apenas esperam o momento de partir. A tensão entre o dever e a compaixão testa o caráter do líder, exigindo que ele decida se quer ser lembrado como alguém que alcançou objetivos ou como alguém que cuidou de pessoas. À medida que nos aproximamos do ponto crítico, onde a liderança e a empatia se fundem, percebemos que a jornada do líder se torna cada vez mais introspectiva. O peso da responsabilidade aumenta, não apenas pelos resultados financeiros, mas pelas vidas que estão sob sua influência. A intensidade desse processo cresce quando o líder percebe que a empatia não é um gesto isolado, mas uma postura constante, especialmente diante das decisões mais difíceis. Existe uma pressão inevitável para que o líder seja firme, decisivo e, por vezes, implacável. No entanto, a verdadeira maestria reside em ser rigoroso com os padrões, mas compassivo com as pessoas. O clima de tensão se eleva quando se aproximam momentos de feedbacks críticos ou reestruturações necessárias. Muitos líderes temem essas conversas, adiando-as ou conduzindo-as de forma fria e impessoal para proteger a si mesmos do desconforto emocional. Mas o líder empático entende que a clareza é uma forma de cuidado. Ele se prepara para essas interações com a consciência de que cada palavra pode edificar ou destruir. O coração acelera quando ele precisa dar uma notícia difícil, mas ele escolhe não se esconder atrás de eufemismos ou de uma máscara de indiferença. Ele se coloca no lugar daquele que receberá a crítica, imaginando como gostaria de ser tratado se as posições estivessem invertidas. Esse senso de inevitabilidade, de que o confronto é necessário, mas a forma como ele ocorre é uma escolha, define o ápice da maturidade emocional. O líder começa a ver que a empatia não o torna fraco. Ela lhe dá autoridade moral para liderar até nas situações mais adversas. A pressão externa do mercado ou das crises políticas no continente europeu ou na América do Norte não desvia sua atenção do fato de que ele lidera seres humanos e não máquinas. Ele sente o peso de cada decisão, mas em vez de se deixar esmagar, ele usa esse peso para se ancorar na realidade do outro. É um momento de cristalização de significado, onde a liderança deixa de ser uma função e passa a ser um serviço. O momento da verdade chega quando o líder se vê diante de uma das situações mais desafiadoras da vida corporativa ou social. A necessidade de dispensar alguém ou de realizar uma correção severa de rumo. É o clímax da sua jornada emocional. Imagine a cena.
Em um escritório silencioso em uma grande capital, o líder precisa comunicar a um colaborador dedicado que sua trajetória naquela organização chegou ao fim por motivos alheios à sua vontade, talvez uma crise econômica global ou uma mudança estratégica de mercado. A tentação de ser puramente profissional, direto e frio é imensa. É a defesa natural contra a dor de causar sofrimento. No entanto, o líder que domina a empatia escolhe um caminho diferente. Ele olha nos olhos da outra pessoa e reconhece o valor de tudo o que foi construído até ali. Ele comunica a decisão com clareza, sem rodeios, mas o faz com uma humanidade que preserva a dignidade de quem ouve. Ele oferece tempo para o processamento, demonstra compreensão pela ansiedade que virá e faz tudo o que está ao seu alcance para suavizar a transição, seja através de um suporte financeiro mais generoso ou de recomendações genuínas para o futuro. Esse é o ápice da liderança empática, agir com firmeza quando necessário, mas nunca abrir mão da compaixão. Da mesma forma, ao dar um feedback extremamente difícil, ele o faz em particular, protegendo o outro da humilhação pública e mantendo suas próprias emoções sob controle. Ele não ataca a identidade do indivíduo, mas discute o comportamento ou o resultado, sempre deixando claro que acredita no potencial de melhora da pessoa. Essa revelação de que a autoridade e a empatia podem e devem coexistir transforma a atmosfera da organização. As pessoas percebem que o líder não é um carrasco, mas um guia que se importa o suficiente para dizer a verdade, mesmo quando ela dói. A tensão da crise dá lugar a um sentimento de respeito mútuo. O colaborador que sai, embora triste, sente-se respeitado. Os que ficam sentem-se seguros sabendo que estão sob a guarda de alguém justo e humano. Esse ponto de virada redefine o que significa ter sucesso. Não é apenas sobre onde se chegou, mas sobre como se tratou as pessoas durante a caminhada. Após a tempestade da decisão difícil, segue-se um momento de calmaria carregado de significado. As consequências imediatas de uma liderança empática começam a reverberar por toda a estrutura. O clima de incerteza, que costuma seguir a demissões ou crises severas, é mitigado pela transparência e pelo cuidado demonstrados pelo líder. Ocorre um deslocamento emocional na equipe. O medo dá lugar à reflexão. As pessoas conversam nos corredores, não com a paranoia de quem se sente a próxima vítima, mas com a seriedade de quem compreendeu as razões do líder e sentiu sua sinceridade. Há um suspiro coletivo de alívio por trabalharem em um lugar onde a humanidade ainda tem valor. O líder, por sua vez, também sente o impacto. Existe um cansaço emocional legítimo em exercer a empatia, pois ela exige que ele compartilhe o peso da dor do outro. No entanto, esse cansaço é acompanhado por uma paz de espírito que a frieza jamais poderia proporcionar. Ele sabe que agiu com integridade. Nas semanas seguintes, a produtividade começa a se recuperar, não por pressão externa, mas por um desejo interno da equipe de retribuir a confiança e o respeito recebidos. Fornecedores que foram tratados com compreensão em momentos de dificuldade agora priorizam os pedidos dessa organização, criando uma rede de apoio sólida que protege a empresa contra oscilações de mercado. Clientes que se sentiram ouvidos e compreendidos em suas dores tornam-se evangelizadores da marca. O aftermath de um ato de empatia é a construção de um capital social inestimável. É um período onde a poeira baixa e a nova realidade se estabelece sobre alicerces muito mais firmes. O líder reserva um tempo para si, para processar os acontecimentos, permitindo-se também ser humano e reconhecer que liderar é, muitas vezes, caminhar por um campo minado de emoções. Esse espaço de silêncio é vital. É onde a lição é absorvida e a força é recuperada para os próximos desafios que certamente virão. Com o passar do tempo, os efeitos da empatia tornam-se parte do DNA da liderança e da própria cultura ao seu redor.
A resolução dos conflitos deixa de ser um evento traumático e passa a ser um processo de aprendizado contínuo. A transformação interna do líder é visível. Ele não precisa mais de símbolos de status ou de demonstrações de força para exercer sua influência. Sua autoridade emana de sua capacidade de ouvir e de seu histórico de cuidado com as pessoas. As feridas do passado cicatrizam, deixando lições sobre resiliência e a importância da inteligência emocional. A organização floresce, atraindo talentos que buscam não apenas um salário, mas um propósito e um ambiente onde possam ser eles mesmos. A lição central que emerge das páginas da experiência é que a empatia é o antídoto para a alienação moderna. Em um mundo cada vez mais digital e impessoal, o toque humano da liderança empática torna-se um diferencial competitivo imbatível. O líder aprende a lição de que ser rigoroso com os processos e empático com as pessoas não é uma contradição, mas a fórmula do equilíbrio. Ele vê o crescimento de sua equipe, com membros que antes eram inseguros, agora assumindo responsabilidades e demonstrando eles mesmos empatia com seus próprios colegas e subordinados. O ciclo de liderança se completa quando o líder percebe que não está apenas entregando resultados, mas formando novos líderes que carregam consigo essa mesma chama de humanidade. A transição para um estado de maior serenidade organizacional ocorre naturalmente. O sucesso deixa de ser uma busca frenética e passa a ser uma consequência natural de relacionamentos saudáveis e de um propósito compartilhado. As noites de sono tornam-se mais tranquilas, pois as decisões tomadas foram baseadas no que é certo e humano, e não apenas no que é conveniente. O legado desse líder começa a ser escrito nos corações daqueles que ele guiou, e a marca que ele deixa no mundo é de compreensão e dignidade. Ao sintetizarmos a jornada da empatia na liderança, percebemos que ela é, em última análise, um exercício de sabedoria. Ela nos lembra que, independentemente da hierarquia, somos todos passageiros na mesma jornada humana, enfrentando desafios semelhantes em diferentes escalas. A empatia integra todos os fios da narrativa, a autopercepção, o autocontrole e a interação social, em um tecido de liderança robusto e flexível. Ela nos ensina que a força de um líder não é medida pela sua capacidade de impor sua vontade, mas pela sua habilidade de harmonizar diferentes perspectivas em direção a um bem maior. O significado filosófico dessa abordagem transcende o ambiente corporativo. Ela fala sobre a nossa capacidade de viver em sociedade com respeito e compreensão. Um líder que pratica a empatia está, na verdade, contribuindo para um mundo mais justo e equilibrado, combatendo a frieza e o cinismo que tantas vezes contaminam as relações humanas. A reflexão final que se cristaliza é a de que a inteligência emocional é a ferramenta mais poderosa para navegar na complexidade do século XXI. Sem ela, somos apenas máquinas de processar dados. Com ela, tornamos-nos catalisadores de potencial humano. A empatia é a ponte que conecta o eu ao outro, transformando a liderança de um fardo solitário em uma jornada compartilhada. Ela revela que o verdadeiro sucesso é aquele que pode ser celebrado em conjunto, onde cada vitória é sentida como uma conquista coletiva. O líder entende que seu papel não é brilhar sozinho, mas criar um ambiente onde todos tenham a oportunidade de brilhar. Essa percepção prepara o terreno para uma mensagem final de esperança e clareza, reforçando que o caminho da empatia, embora exija esforço e prática constantes, é o único caminho que leva a uma liderança que realmente vale a pena ser seguida. Ao chegarmos ao fim desta reflexão sobre a arte de se colocar no lugar do outro, resta-nos uma verdade fundamental e inspiradora. A liderança é um ato de amor e serviço à humanidade. Ser um líder de sucesso não é acumular poder, mas multiplicar a dignidade e a compreensão por onde se passa.
A empatia é a bússola que orienta o líder através das névoas da incerteza, lembrando sempre de que, por trás de cada meta, de cada crise e de cada sucesso, existe um coração humano que bate com as mesmas necessidades de reconhecimento e afeto. O convite que fica é para que cada um de nós exerça ou não uma função formal de comando, escolha olhar para o próximo com olhos de descoberta e não de julgamento. Que possamos praticar a escuta que cura e a palavra que edifica. O mundo não precisa de mais chefes, o mundo precisa de mais líderes que tenham a coragem de ser humanos. Ao encerrar este ciclo, leve consigo a convicção de que você tem o poder de transformar qualquer ambiente através da simples, mas profunda, escolha de tentar ver o mundo através dos olhos de outra pessoa. Essa é a marca dos grandes líderes, daqueles que são lembrados não pelo que tiraram do mundo, mas pelo que investiram nas pessoas. Que a sua liderança seja um reflexo da sua melhor versão e que você encontre no sucesso do outro a sua maior recompensa. A jornada continua em cada interação, em cada conversa difícil e em cada gesto de compaixão. Seja o exemplo que você gostaria de seguir e descubra que, ao se colocar no lugar do outro, você acaba encontrando o seu próprio lugar de maior grandeza e significado. O sucesso na liderança é, no fim das contas, a simples e bela arte de ser verdadeiramente humano para com os outros seres humanos.